A coragem de ser ateu. Dentro do nosso tempo de vida limitado, temos a incumbência mais ou menos instintiva de dar sentido ao curto período de nossa permanência no tempo e espaço enquanto consciência. Algumas pessoas tentam prorrogar essa experiência além do perceptível, pois cá para nós é um saco saber que um dia vamos deixar de poder perceber as coisas que nos cercam e simplesmente desaparecer. Quando uma criança aprende que não existe Papai Noel, pode ter uma decepção, mas existe uma hora em que a verdade tem que ser aprendida, mas normalmente isso ocorre não por opção da criança, mas por uma percepção do mundo externo, quando as evidências mostram que a fantasia já não cabe diante do que a realidade demonstra. Ser ateu requer uma coragem imensa para abandonar o conforto da vida eterna, para se embrenhar em uma certeza de um fim inevitável, sem a presença de uma entidade que garanta que algum tipo de vivência continue. Um ateu não se incomoda em ser resultado de poeira das estrelas e voltar a ser o que sempre foi. A fé leva a esperanças que cegam a percepção da realidade, pois é muito mais cômodo achar que teremos sempre mais uma chance ou de que a possibilidade de vida continuará, mesmo que seja cercada por labaredas de fogo pela eternidade. Na verdade, a covardia ou mesmo a falta de opção determinada pela ignorância faz com que os seguidores de qualquer fé sigam um líder, mesmo que seja para um abismo. Pois a falta de obrigatoriedade de usar seu próprio raciocínio elimina o trauma do resultado das suas próprias escolhas. Ao nos responsabilizarmos pelos nossos caminhos, temos o reflexo de sofrer pelos próprios erros e ter crédito pelos acertos. E como normalmente a balança pende naturalmente para os erros, pela supremacia da falibilidade humana, há quem prefira caminhar sobre uma pseudo-proteção moral determinada por um ser magnânimo que, ao mesmo tempo em que alegam como exemplo do bem, é a própria encarnação do mal. Pouco importa o que a consciência diz. Quando um conjunto de regras arbitrárias de um livro qualquer que seja considerado sagrado indica um caminho infalível que leva direta a uma recompensa que supostamente dura para toda a eternidade, mesmo que a mínima observação e o uso de um mínimo de bom senso indiquem a incoerência dos ditos e mandamentos com a própria intuição do que seja certo ou errado. Mas diante da facilidade em aceitar em contraste com o trabalho de questionar, é mais fácil ter fé do que procurar a razão. Negar-se a entender o mundo tal qual se apresenta também é uma forma de fuga da realidade. E entender que isto possa fazer com que a natureza mude pela simples vontade humana é somente desafiar moinhos de vento com espadas imaginárias. É viver em um mundo ilusório, só porque agrada a quem vive nele. É como dizer que um bêbado é muito mais feliz, principalmente se nunca ficar sóbrio. O ateísmo representa o enfrentamento da verdade e a procura de sentido para a existência com base na realidade, mesmo que essa realidade nunca se apresente em sua totalidade. Mesmo que cada questão respondida gere muito mais perguntas do que respostas. Mesmo que durante toda a existência não se tenha respostas definitivas. É preciso ser bravo para enfrentar cada segundo, tendo plena consciência de que cada momento nunca vai se repetir e que vai nos levar cada vez mais perto do fim. E mesmo assim, ter paixão pela vida. Mesmo assim, ter paixão pelas pessoas. Mesmo assim, saber que a nossa temporalidade deve ser aproveitada a cada momento e que o respeito pelos que compartilham a nossa sorte de estarmos existindo neste mesmo período é extremamente importante, pois são nossos companheiros de jornada neste flash de existência. Uma outra opção é a de achar que o universo foi feito para nós, mesmo que todos os indícios demonstrem que fora da Terra o cosmos que conseguimos perceber nos é hostil em praticamente sua totalidade. E, forçosamente, aceitar que um engenheiro que nunca estudou engenharia tenha feito tudo o que nos cerca simplesmente como um passe de mágica. Adoramos mágicos, mas sabemos que eles nos enganam.
e que as mágicas são apenas distração dos sentidos, mas um mágico que faz mágicas reais, sendo ele mesmo um produto de tal mágica, encontra seguidores. Mesmo que saibamos que todos os truques dos verdadeiros mágicos representam só isso, são somente truques. Portanto, é preciso se abstrair da realidade em nome de uma fé oposta ao mundo real. Para alguns, isso pode significar alento, mas no cerne das coisas, não passa de mais uma covardia. Ninguém disse que é fácil ser ateu. E não é mesmo. Pode ser até em certos momentos desesperador. Mas o ateísmo representa a humildade, a aceitação de nossas limitações e força para caminhar apesar dos percalços, apesar de termos consciência de nossa insignificância. E isso nos leva a poder transformar e dar significado, mesmo que com verdades temporárias, às nossas vidas e de nossos companheiros de viagem nesta pequena jornada chamada existência. Texto de Valmir Santos de Almeida.